E o inimigo está tentando roubar o que Deus está entregando a crentes nesta semana. E eu comecei a entrar no carro e comecei a orar no carro mesmo. E ali eu comecei a clamar a Deus para que o inimigo, que é o ladrão, aleluia, ele não tivesse essa oportunidade e nem essa autoridade de roubar aquilo que Deus estava entregando esta semana à igreja do Senhor. E ali Deus não me fez entender nada, evangelista Noêmia, quanto o que seria, que o roubo seria. Imagino eu que é a fé dos irmãos, imagino eu que é o compromisso, a santidade, imagino eu que é na verdade o espírito de adoração a Deus, porque nós sabemos que se nós perdermos aquilo que vem de Deus, aleluia, o homem não pode entregar de volta. Então se aquilo que nós recebemos de Deus, o inimigo roubar, meu amado irmão, nós ficamos o quê? Enfraquecidos. Imagine só se você perder a fé, aleluia, como você vai caminhar sem a fé? O inimigo sabe que se você, aleluia, for roubado, for assaltado pelo salteador, pelo ladrão, você sai saindo, perdendo muito. Então ele está o quê? Ao nosso derredor, tentando roubar aquilo que Deus entregou. A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado para não perder a coroa. E a coroa que Deus entregou não é uma coroa qualquer, é uma coroa grande, uma coroa que vem do céu. A Bíblia vai dizer que Ezequias estava sendo confrontado por Satanás. Assim como Josafá foi confrontado por Satanás, assim como muitas pessoas que buscavam a Deus de verdade foram confrontadas pelo inimigo, você hoje também é confrontado pelo inimigo. A Bíblia vai dizer, aleluia, e é muito parecido a história de Josafá e de Ezequias. Eles, na verdade, foram confrontados por um povo chamado Moabita e Amonita. Os Amonitas e os Moabitas eram famílias, na verdade, que vieram de descendência do mal. E quando a pessoa tem maldade no coração, não se convertendo, a pessoa só produz obras malignas. Os Moabitas, os Amonitas, sempre levantaram-se contra o povo de Deus. E na época de Ezequias, eles também estavam onde? Fazendo aliança com o rei Senaqueribe. Porque o mal só busca outro mal. Eu nunca ouvi dizer que a pessoa que é maligna encontrar a pessoa do bem e está com aliança com ele. Não é assim. Quem é do mal só quer andar com quem não presta. Quem é do bem só quer aliança com quem é do bem. Se a pessoa que é do bem está com a pessoa que é do mal, é porque a pessoa que é do bem está sendo enganada, seduzida por outra pessoa maligna. Então os Amonitas e Moabitas fazem aliança com o rei Senaqueribe, com o propósito de quê? De acabar com a igreja, acabar com o povo de Deus. E começa a investir, aleluia, sobre os reis que o Senhor tinha levantado, aleluia. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que o inimigo queria o que afinal? Roubar a herança que Deus tinha entregado ao povo de Deus. E quando eu estava lendo esse texto sagrado, meditando sobre ele, o Espírito Santo falou assim: esta semana Deus vai entregar bênçãos para a igreja. Mas o inimigo está sondando os passos de crente, está observando o agir de Deus e quer passar a mão para roubar aquilo que é de direito seu. Da parte do Espírito Santo de Deus veio esta revelação. E eu quero que você comece a vigiar e a orar a partir de agora. Eu quero que você comece, aleluia, a falar com Deus e a perguntar a Ele de que forma você vai sair disso, para você não ser surpreendido. A Bíblia diz em João 10 que o ladrão ele não vem senão para roubar, matar e destruir. E há uma especialidade dele, é roubar, aleluia. Roubar, meu amado irmão, é quando ele vem para agir sem você perceber. E não se pegue por despercebido. Deus está falando com você nesta noite, porque Ele está te preparando, aleluia. Não deixe o ladrão roubar aquilo que Deus vai entregar a você. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Josafá e Ezequias, eles passaram pelo mesmo problema, semelhante. E quando Josafá, ele sabe, por exemplo, que o rei Senaqueribe,
e os seus comparsas se levantaram contra ele, contra o povo de Judá, contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Josafá, por exemplo, que sente a mesma dor e a perseguição que Ezequias, ele o quê? A Bíblia diz que ele convoca o povo, a igreja, para orar. Ainda que Josafá temesse ao inimigo, ele não quer, não corre. Ele não fecha as portas da igreja e vai embora correndo e dizer assim: vamos convocar uma cartomante, vamos consultar alguém que nos diga alguma coisa sobre esta luta. Afinal, Deus permitiu que acontecesse isso. Então vamos consultar agora outra coisa, outra entidade. Quem sabe um macumbeiro, um catimbozeiro. Josafá não faz isso não. Pelo contrário, ele convoca, sabe, os homens de Deus, as mulheres de Deus. E a Bíblia diz que ele se põe a jejuar e a orar. Ele começa a clamar ao Deus vivo, porque ele sabia, aleluia, que Senaqueribe, os amonitas e os moabitas estavam alinhados numa só aliança, sabe, numa só concordância, e levantaram-se contra Ezequias. E agora é a vez de Josafá, é a vez de muita gente, porque o perseguidor, ele não tem respeito com ninguém. E quando isso acontece, Josafá o quê? Se reúne para orar a Deus e começa a clamar na casa do Senhor, e começa a pedir a Deus o quê? Clemência, misericórdia. O que eu aprendo aqui nesta noite, caro pregador Aldair Félix, igreja do Senhor, e os amados que estão acompanhando pelo canal, o que eu entendo nesta palavra é que todo mundo passa por luta, principalmente se a pessoa, aleluia, for a pessoa de Deus, porque Satanás quer acabar, aleluia, com aquela pessoa. E se a pessoa também está o quê? Brincando de ser crente, abrindo brechas espirituais, está o quê? Dando autoridade para que o inimigo haja contra aquela pessoa. Mas quando o inimigo vê que a pessoa dá muita brecha espiritual, ele age devagarinho, sabe? Ele age devagarinho, mas quando ele percebe que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher é o quê? Causa espanto no inferno, a luta é muito maior. E agora Josafá está onde? Orando a Deus. Eu aprendo que ele não corre. Ainda que o desespero bate na porta dele, ele busca o Senhor. Quanta gente está onde? Em casa, porque está na luta. E a pessoa vai visitar ele ou ela e diz: eu não fui mais porque aqui em casa é só misericórdia. O que, irmão? É porque eu estou passando por uma prova. Quer dizer, dá a entender que só é crente de congregação, de ministério, de altar, de banco, sabe, da igreja mesmo, se tudo vai bem. Dá a entender que a pessoa só congrega, só tem compromisso com a casa do Senhor, se as coisas forem bem, se forem boas. Mas Josafá é o contrário. As coisas começam o quê? A se afunilar, começam a se estreitar. E é nesse momento que Josafá convoca, não somente ele, mas convoca a todos para o quê? Um clamor, uma oração forte. E a Bíblia diz que Josafá, ele estava com medo. E quando ele está com medo, assim como Ezequias também estava temendo o que o homem poderia fazer, a Bíblia diz que Deus levanta o profeta no meio da igreja, da congregação, e fala com ele, com os medrosos, sabe, os temerosos, e diz assim: olha, não tenha medo, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Sá cedo amanhã e vá à luta, e não tenha medo, porque eu que vos falo, lhes garanto que esta peleja eu estou nela por você. Aleluia! E neste momento, aleluia, Josafá, ele começa a adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ordena, aleluia, como homem de Deus, para que, aleluia, o povo que estava congregando, orando, clamando, ele ordena que os levitas, os pregadores, cantores da igreja, começassem a louvar a Deus pela sua grandeza, pela sua majestade. E ali o coral da igreja começa a cantar a Deus, começa a louvar a Deus,
e começa a agradecer ao Senhor, aleluia. E Josafá vai mais longe e diz assim: amanhã cedo nós sairemos à luta, porque o nosso Deus, o qual você adora, mandou dizer que Ele é quem peleja por nós. E amanhã, no meio da luta, quando o inimigo se revoltar contra nós e vier pelo caminho em busca de nos matar, nós vamos abrir a nossa boca, não para gritar com medo, mas para adorar a nosso Deus, porque a adoração a Deus abre porta do milagre. Você precisa aprender uma coisa. Nós precisamos, irmã Andréia, saber de algo muito forte: que a adoração abre portas do milagre. E a adoração não é somente cantar na igreja, não. Tem gente que canta, que é um papagaio, canta, mas só que não adora a Deus, irmão. Ei, adorar a Deus é você viver com a essência da adoração. E você pode ser um adorador de verdade na sua casa, sabe? Quando o culto acaba, você na sua casa, na sua residência, no seu automóvel, sabe? Na casa de Deus, na escola, no trabalho. Você tem que ter o que? Transmitir a essência de adoração. Então você canta a Deus adorando a Deus. Você prega adorando a Deus. Você anda adorando a Ele. Então a adoração a Deus é algo que o quê? Que mexe com o coração do Senhor. E aquele que toca no coração de Deus, o quê? Ele consegue o quê? Milagre da parte do Senhor. A Bíblia diz, caro pregador Aldair Félix, aleluia, que o povo de Israel, ele destruiu a muralha. Uma grande luta foi travada. E o povo de Israel destruiu o quê? As muralhas de Jericó. Um grande muro, como esse aqui. Como? Empurrando com os pés? Colocando um trator para empurrar? Não. Adorando. Diz a escritura, caro pregador Mike, que ali o líder Josué disse assim: vamos adorar, pessoal. Vamos adorar. É bem verdade dizer que a luta existe, é claro. Porém, se adorar a Deus, vamos vencer a luta. E diz a escritura que quando o povo começou a marchar, ninguém recuou, ninguém se sentou, ninguém ficou, não, todos marcharam, porque Deus manda marchar na hora da luta. Glória a Deus. E quando estavam marchando rumo o quê? Ao muro de Jericó, todos marchando rumo o quê? A direção da vitória, porque a vitória não é para trás, irmão. O que passou, passou. Tudo que vem para nós está onde? Diante de nós, na frente. Então todos marchando rumo à vitória. Os inimigos ali do povo de Israel começaram o quê? A mangar, né? No popular, mangar, sorrir, a dizer assim: só não quer brigar não. Não vão brigar não. Porque eu quero discutir, quero bofetar, mas estão cantando. Como assim? Estão doidos? É por isso que crente é doido, para quem não entende os mistérios de Deus. É por isso que quando você diz glória a Deus bem alto, ninguém entende. E diz assim: Jesus não é moco não. Não entendo o mistério, Aldair, que o Senhor tem, que nós temos com Deus. E a gritaria começou. Culto pentecostal, Noêmia, começou. Eles andando de caminho a caminho e gritando e glorificando o nome de Deus, aleluia. Várias voltas foram dadas em o quê? Em volta do quê? Do problema. E o que? O muro caiu por terra, através da adoração. Se você canta para Deus, não pare, cante. Se você prega de coração, pregue. Pode ser o último dia, adore a Deus. Não deixe de cultuar o nome de Deus por ninguém, porque ninguém merece não. Quem merece é Deus. Senão você aqui não estaria, porque Ele morreu por você. Ele entregou-se de braços abertos. É momento de você abrir a boca para adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o povo de Deus estava o quê? Com medo. Mas não estava o quê? Derrotado. Porque ser derrotado é diferente. Ser medroso, ser nervoso, sabe? Ficar ansioso, ficar com medo, temendo, é uma coisa. Mas nunca destruído quem está com Deus. A parte humana do homem é fraca. O texto bíblico vai dizer que a carne é fraca. E por ser fraca nós sentimos medo.
Mas se tiver medo, aleluia, mas não parar, Deus honra, aleluia, a sua vida. Porque diz o texto, voltando para aqui Ezequias, voltando ali para Josafá, o texto diz que quando foi de manhã, o povo aliado a Senaqueribe se levanta para a luta. E quando eles vêm diante do povo de Deus, dizendo eles que eles iam o quê? Se acabar. Porque o inimigo, quando se levanta, irmãos, a impressão que fica é que ele é sempre mais forte do que nós. Presta atenção. Toda a luta que você passou, você baixa a cabeça um pouco, fica pensando, e se alguém dizer assim, alguma coisa, irmão ou irmã, você diz assim, está difícil. Porque no seu coração algo diz que é como se a luta fosse maior do que você. A impressão que fica é que a doença vai te matar. A impressão que passa é que o trabalho vai te sufocar, que o desemprego vai te consumir. Sempre o inimigo coloca na sua vida, na sua mente, que ele vem com muita força e que você não tem condições de reação. Então lá vem o quê? Os batalhadores do inimigo contra a igreja de Deus. É por isso que o povo de Deus sentiu medo. Porque no fundo do coração eles tinham assim a convicção: difícil é demais, e sentiu medo. Mas quando o povo lembrou-se da recomendação de Deus, através de Josafá, para que era necessário adorar a Deus na tribulação, eles começaram a adorar a Deus. E começaram a cantar louvores a Deus. E começaram a reconhecer que adorando a Deus, ele fazia o milagre. Aleluia. Você precisa entender uma coisa. Nós precisamos o que? Agarrar uma coisa muito forte. Que tem situação em nossa vida que nós não temos capacidade de mover uma palha. Aleluia! Não temos chance alguma de vencer o inimigo. Porque a nossa luta não é contra a carne. É contra as potestades e principados que operam na vida espiritual. E não temos condições nenhuma, aleluia, de vencê-lo. Só porque nós queremos vencê-lo. Não é assim que se vence. Então é nesse momento que você se sente uma pessoa incapaz. Uma pessoa como se estivesse aprisionada, presa, sem braço, sem perna, sem condições de agir e nem de falar. Outro dia encontrei alguém, aleluia, e ali a pessoa um pouco, só misericórdia, alguém falou assim, tá aí ó, na luta, tá só abrindo o bico. Eu queria até ficar assim, como assim, é um passarinho abrindo o bico? Quer dizer, nem fala mais, é só abrindo o bico, não tem poder de reação. Mas Deus diz nesta noite, aleluia, que neste momento da batalha, é necessário você adorar ao Deus poderoso, que Ele fará justiça por você, que Ele opera na sua vida. Não murmure, adore, porque a peleja é do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Mas você precisa confiar que Ele vai agir na sua vida. A fé e a confiança são parecidas, mas não são iguais. Alguns têm fé, mas não confiam em Deus. Alguns até confiam em Deus, mas a fé é abalada. E ainda que você ache que é a mesma coisa, mas não é. A fé é uma coisa e a confiança é outra. E quando eu olho para o texto sagrado, eu vejo aqui Senaqueribe se estendendo, crescendo, aumentando a sua fúria contra o povo de Deus. Mas eu vejo aqui uma fé muito grande de um homem chamado Ezequias e também Josafá, e uma confiança de que haveria o quê? Um bom resultado depois da luta. A fé é quando você, irmã Rosa, acredita que Deus, aleluia, vai fazer, você espera que vai dar certo, você tem a confiança mesmo sem ver. E a confiança em Deus é parecido, mas é outra coisa. É quando você, além de ter fé, você coloca todas as suas expectativas, os seus projetos, a sua vida, os seus problemas nas mãos de Deus. Por quê? Porque você confia. Quando eu saí daqui, mas a minha esposa, uma noite de culto, para estar em outro lugar, ou um compromisso, ou noutra igreja, então se eu colocar a irmã Noêmia, os irmãos para pregar, é porque abaixo de Deus, eu confio nela ou nele, no Aldair, por exemplo. Então além de ter fé,
que o culto vai dar certo com eles aqui pregando, por exemplo, eu vou confiar, então eu tenho fé e confiar em Deus e neles que tudo vai dar certo. Quer dizer, o microfone e o altar estão aqui abaixo de Deus com eles. Isso é que é confiar. Então, Josafá, ele tinha fé de que, mesmo com medo, de que haveria o quê? Um avanço, um crescimento, a solução do problema. Mas ele também o quê? Confia no Senhor. E quando ele confia no Senhor, de que aquela adoração ia gerar um milagre, Deus fez um grande milagre. Diz a Bíblia Sagrada que os inimigos do Senhor, os inimigos da igreja, ficaram confundidos entre eles. Eles começam a se confundir, sabe? Eles estavam se sentando para armar um laço contra o povo de Deus e tomar a herança, roubar a herança que Deus havia entregue ao povo de Deus. E quando eles se sentam, fazem um acordo, Moabitas, Amonitas e Senaqueribe, eles mesmos que se sentaram contra o povo de Deus, para o que? Roubar aquilo que era de Deus, eles mesmos que tramaram, também brigaram entre si.